há, da parte de Deus, na sua infinita misericórdia, a consideração do apuro em que fica o gênero humano porque não vê, porque é obrigado a crer sem ver. E há uma espécie de compaixão dessa situação tão santa, tão racional, tão justa, há uma espécie de compaixão por onde Deus, Nosso Senhor, de vez em quando aparece, ou Nossa Senhora aparece, ou os anjos aparecem, ou os santos aparecem para uns ou para outros, e fica constando que apareceram. Os senhores dirão, vale muito pouco, porque a igreja não obriga a crer nessas aparições. Isso pode satisfazer a quem creu, a pessoa que apareceu em imagem, a figura a quem se manifestou a aparição, e algumas pessoas que conheceram a pessoa que recebeu aquela aparição, e que por causa disso acham que é razoável crer nesse depoimento. De maneira que para uma aparição, vamos dizer que no máximo 200 ou 300 pessoas, vamos dizer, teriam razão para crer nessa aparição. Mas o resto todo da humanidade fica abandonado e fica sem a graça de ver, etc. Não é verdade. Ao longo da história da Igreja, há inúmeras narrações de visões feitas a pessoas de uma virtude iminente, que por causa da virtude conhecidamente iminente, muito dificilmente se enganariam e certamente não mentiriam, e que nos contam aquilo que viram. E no total, essa verdadeira Via Láctea de visões, de aparições que não foram, das quais nós mesmos não vimos nenhuma, mas sabemos por testemunhos de outros que houve outros que contaram que as viram. Essa Via Láctea não deixa de iluminar as trevas das noites em que estamos nós, que nunca tivemos visões e nunca tivemos aparições. Não é diretamente um argumento de fé, porque nós não vimos essa gente, nem conhecemos os que conheceram essa gente. Mas sabendo nós de uma quantidade incontável de fatos desse gênero, que pessoas dignas de respeito e de atenção viram ou disseram que viram, que passaram na igreja, isso forma sobre nossas cabeças uma Via Láctea de probabilidades, que na sua probabilidade, na sua enorme quantidade de probabilidades, dão uma certeza. E nessa certeza iluminam a nossa fé e nos levam a crer. Mas há também um lado, e os senhores com certeza, me parece ao menos que o jogo das fisionomias exprime isso, há um lado no qual também me parece que acima, há um auxílio para a fé. Quando a alma ouve uma narração dessas, tem algo que diz o seguinte: é tão belo, é tudo tão razoável, é tudo tão ordenado, que deve ser verdade. E esse é um bom argumento, porque o fato de mostrar que todos esses acontecimentos, todos os acontecimentos assim, são de acordo com a ordem do universo, têm a beleza que as altas coisas devem ter segundo a ordem do universo, isto é uma manifestação da santidade delas e, portanto, da veracidade delas. E é uma outra razão para nós nos propendermos à fé. E os senhores podem calcular isso bem, imaginando que jamais na história da Igreja, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, anjos ou santos tivessem aparecido a ninguém, que nunca tivesse havido essa comunicação. É uma verdade que os senhores sentiriam o céu muito mais distante, muito mais longe, se sentiriam muito mais exilados na terra, e sentiriam que a ponte levadiça que há entre o céu e a terra, inexoravelmente jamais se baixando, vocês sentiriam quase qualquer coisa de inóspito, quase qualquer coisa de agressivo, diante desse céu que jamais se comunica. Tomadas essas visões no seu conjunto, elas constituem um grande favor, elas constituem um grande dom. E quando nós examinamos a história dessas visões, nós não devemos examinar só ela isolada,
mas como um ponto, como um grãozinho na Via Láctea das visões que houve ao longo da história. E que elas, sim, iluminam, então, de um modo ponderável, de um modo apreciável, a humanidade ao longo da história. É a mesma coisa também dos milagres de Lourdes, etc. Esses milagres são fatos que ocorrem para provar aos homens a intervenção de Deus e para tornar mais suave o mais fácil o ato de fé, que em rigor, pelo mero ensinamento da Igreja, seria possível. É um apoio, é um auxílio misericordioso dado pela providência para o ato de fé, que pelo ensino da Igreja tem apoio lógico e é certo. E Nossa Senhora não atende e não dá suas graças apenas porque alguém é muito santo, mas é também quando alguém é muito miserável e está muito provado.